Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Notícias Atualizadas. No vídeo de hoje falaremos sobre Imposto de Renda. Imposto de Renda 2023. Como declarar a aposentadoria do INSS. O aposentado do INSS é isento ou tem de fazer declaração do Imposto de Renda? Essa pergunta muitos se fazem. O fato de ser aposentado não dá isenção. Depende de quanto a pessoa ganhou no ano passado. Se em 2022 você recebeu mais do que R$ 28.559,70 em aposentadoria ou pensão do INSS, ou se cai em alguma outra regra da Receita, então tem de declarar, para saber se é obrigado. Como declarar a aposentadoria no imposto de renda? Informe a aposentadoria na ficha Rendimentos Tributáveis recebidos de pessoas jurídicas. Os rendimentos de aposentadoria ou pensão, salvo exceções, são tributáveis e devem ser preenchidos na ficha Rendimentos Tributáveis recebidos de pessoas jurídicas. Se você fez a importação de dados da declaração do ano passado ou se está usando a versão pré-preenchida, as informações das fontes pagadoras vão aparecer na ficha. Nesse caso, verifique o lançamento e, se for preciso, selecione e clique em editar para corrigir a informação. Se estiver preenchendo a declaração manualmente, abra a ficha e clique em Novo para criar um lançamento. Para saber os valores e informações a preencher, a fonte é o informe de rendimentos. No caso da aposentadoria pública, é o informe do INSS. Consulte o informe de rendimentos e insira o CNPJ e o nome da fonte pagadora. Para a aposentadoria comum, é o INSS. Em seguida, informe o valor dos rendimentos no ano, a contribuição previdenciária, o imposto retido na fonte, o 13º salário e o imposto retido sobre esse 13º salário. Se tiver dependentes que recebem aposentadoria, você precisa repetir o procedimento para eles. E se além da aposentadoria você também recebeu salários em 2022, esses rendimentos do trabalho devem ser informados da mesma maneira, na ficha de rendimentos tributáveis, repetindo os dados que estão no informe de rendimentos enviados pelo empregador. Parcela extra de isenção. Aposentados e pensionistas com mais de 65 anos têm direito a uma parcela extra de isenção. É um valor adicional por mês que pode ser usado para adquirir a base de cálculo do imposto de renda. O aposentado com mais de 65 anos pode abater R$ 1.903,98 por mês, que são R$ 24.751,74 ao ano, incluindo o 13º salário. Nesse caso, o rendimento da aposentadoria deve ser dividido em duas fichas na declaração. O valor de isenção de 24.000 vai em rendimentos isentos e não tributáveis, sob o código 10, parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva enumerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais. O restante da aposentadoria no ano vai em rendimentos tributáveis. Um exemplo: um contribuinte de 75 anos que tenha recebido R$ 60 mil no ano em aposentadoria deve declarar a parte isenta, ou seja, R$ 24.751, na ficha de rendimentos isentos. O excedente, no caso R$ 35.248, deve ser registrado na ficha de rendimentos tributáveis. O que mais entra na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas? Na ficha Recebimentos Tributáveis, também devem ser informados os valores recebidos de planos de previdência privada com tributação progressiva. Se o contribuinte é aposentado, mas ainda trabalha e, portanto, recebe salários de pessoas físicas ou jurídicas, esses rendimentos devem ser informados aqui. Em ambos os casos, basta seguir o mesmo passo a passo da aposentadoria, com base nas informações que estão no informe. O que não deve ser informado na ficha? Cuidado para não se confundir. Não devem ser informados nesta ficha os rendimentos de venda de bens e direitos, como imóveis, que devem ser informados em ganhos de capital. Vendas de ações na bolsa, que entram na ficha Renda Variável. Atividade rural, que tem uma ficha específica. Pensão alimentícia, que entra em rendimentos recebidos de pessoas físicas. Previdência privada, com tributação regressiva, que deve ser informada em rendimentos sujeitos à tributação.
Aposentados com doença grave. Para o contribuinte que é aposentado e tem uma doença grave prevista em lei, o rendimento da aposentadoria que era tributável se torna isento. Ainda assim, ele pode estar obrigado a apresentar a declaração. Para informar manualmente a aposentadoria com doença grave, tem que entrar na ficha rendimentos isentos. Tipo de rendimento, escolha a opção 11. Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço. Em seguida, informe-se ao titular e depois preencha o CNPJ da fonte pagadora. O nome para a aposentadoria comum é o INSS. O total do rendimento no ano, o imposto retiro da fonte, 13º salário, imposto retiro sobre 13º salário e a contribuição previdenciária. Quem é obrigado a apresentar a declaração? O contribuinte aposentado também deve verificar se enquadra em uma das 8 regras a seguir. Se ele recebeu rendimentos tributáveis, se ele ganhou mais de 40 mil isentos, se ele teve ganhos de capital na venda de bens ou direitos, realizou operações na bolsa ou no mercado de capital, vendeu ações na bolsa com ganhos líquidos, recebeu mais de R$ 142.798 em atividade rural, era dono de qualquer bem, inclusive terra, passou a morar no Brasil em qualquer mês de 2022 e ficou como residente até 31 de dezembro. Então, essas foram as principais informações do imposto de renda. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de ativar a notificação e compartilhar esse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu!